Olá, como vai? Tudo bem? Espero que você esteja bem. Meu nome é Sérgio Cândido de Carvalho, eu tenho meu canal no YouTube, se você puder, vai lá, Sérgio Cândido de Carvalho, se inscreve ou dê um like lá. Bom, eu vou te fazer uma pergunta aqui curiosa, mas fácil de responder. Você costuma conversar sozinho? Você fala sozinho? Às vezes, eu quando era mais jovem, né, isso tem pouco tempo também, eu via as pessoas mais velhas falando sozinha e às vezes a gente até criticava, né, ria. Algumas pessoas até zombavam, né, não é meu caso de zombar, mas eu achava aquilo muito curioso, as pessoas falar sozinho. Mas você sabia que o pensamento fala conosco, assim, chega até 4.000 palavras por minuto? É verdade. Queria falar um pouquinho hoje sobre falar sozinho, mas eu espero não estar falando sozinho, que você que está assistindo, inscreva no canal e dê um like lá, tá bem? Eu não quero ficar falando sozinho aqui esse tempo todo, não. Mas o que é isso? Falar sozinho. Essa voz interior, ela é uma característica básica da nossa mente. Eu estudo um livro do autor chamado Ethan Kross, A Voz na Cabeça, e é muito curioso, ele é especialista nisso, né? O gago, o surdo, o mudo, eles também conversam na mente sozinhos o tempo todo. Os pensamentos vêm o tempo todo com eles também. Ainda que as pessoas não consigam se comunicar da maneira externa, os seus pensamentos, eles funcionam, eles vão rodando normalmente. E o mais curioso ainda é que o seguinte, você imagina, se nós temos assim, no pensamento, conosco mesmos, né? Até 4.000 palavras por minuto, imagina isso. Eu vou te dar um exemplo interessante aqui. Só para você ter uma ideia, um discurso de um presidente nos Estados Unidos, vou usar Estados Unidos aqui, de propósito, porque teve há poucos dias, né? Ele fala cerca de 6.000 palavras no seu discurso. Claro que ele é lido ali, mas são cerca de 6.000 palavras. Ele leva mais de 1 hora. Imagine isso, que loucura que é. O que que significa? Que quando eu estou pensando, e às vezes eu murmuro, né, eu falo sozinho em algum momento, em alguma atividade, quando isso é possível, é muito comum as mulheres, por exemplo, quando estão lá, talvez nas suas atividades na cozinha, estão sozinhas, elas acabam conversando com elas mesmas, né, e não estão loucas, viu? Algumas podem até estar. Veja que curioso é isso. O pensamento, ele vai numa rapidez, assim, uma velocidade impressionante. Então o que acontece? Quando nós estamos estressados, primeiro, né, o estresse, ele é o quê? O estresse é essa atividade intensa que uma pessoa tem e ele, de um modo geral, o estresse se manifesta por uma causa, uma fonte externa que, em alguns casos, quando a pessoa abre a mente ou procura ajuda, ela descobre qual é o motivador do estresse. Então, o que acontece? Ou é o trabalho, ou é a escola, ou é um relacionamento frustrado. Então, são coisas que estão ao externo que a pessoa até sabe que é aquilo que a está estressando. Então, o que acontece? Se eu sei que o trabalho está me estressando e é possível eu sair daquele trabalho ou trocar de trabalho, em tese, o motivo estressor foi extirpado, acabou o estresse. Pode ocorrer por outros motivos, né? Então, o que acontece? Quando nós estamos estressados, nós ficamos fazendo aquilo que a psicologia chama de ruminar. Então nós ficamos ruminando vários pensamentos e de coisas que, por exemplo, que a gente gostaria de pôr para fora, de falar, de desabafar sobre aquele assunto exclusivo, específico. Então na psicologia também chama-se catarse. É você pegar aquilo e pôr para fora aquilo que está te engasgando, te incomodando, te estressando, né? Te fazendo ficar atordoado. Então, e isso pode ser prejudicial a tal ponto de causar dores, especialmente de cabeça. Então, se eu tenho pensamentos
Pensamentos. E eu fico ruminando aqueles pensamentos, ruminando, eu acabo começando a sentir dores de cabeça. Então, o que a gente vai poder fazer sobre isso? Eu vou dizer mais no final, tá bem? Então chama-se isso de pensamentos ruminantes. O tempo inteiro você fica aquilo vem na sua cabeça, e você tenta desviar daquilo, vem de novo. E você muda a sua atividade, faz alguma coisa ali, ou atende um telefone, ou alguém que chamou, quando você volta, aquele pensamento começa a ruminar outra vez. Especialmente quando deparamos com emoções difíceis e que exigem mais autocontrole nosso, sabe? Então, às vezes, eu tenho que ter um autocontrole maior sobre aquilo e eu não consigo ter, e ele começa a ruminar muitas vezes em mim. E se ele ficar ruminando muitas vezes, ele pode virar uma chamada repetição compulsiva. Então, tudo que é compulsivo acaba sendo muito prejudicial. Então, se você fala sozinho, se você conversa sozinho e alguém dizer, você é louco, você pode dizer, não, né? Mas às vezes realmente não é louco. Então, às vezes ocorre também. Então, tem o pensamento ruminante, né? Que é isso que a gente fica ruminando o tempo todo. E tem aquele que é o ping-pong. É muito interessante o pensamento ping-pong. O ping-pong não é bang-bang, né? Dá vontade de ser bang-bang, ir lá e resolver o problema. Mas não pode não. Mas o ping-pong é o seguinte: o sujeito fica com vontade de ir lá e desaguar tudo aquilo. Ele deságua tudo, é chamado, né, entre aspas, quebra o pau. Resolve aquele trem, fala tudo que tem que falar e grita, e como alguns gostam de dizer, na lata, né? Quebra a cara. Vai se arrepender. Por mais que o outro deixe passar, possa digerir aquilo bem, você vai se frustrar. Algo de muito desagradável, a tendência é acontecer. Então, de repente, você pensa assim, não, eu vou chegar lá e vou dizer, olha, você é muito importante para mim, eu preciso muito de você, posso te dar um abraço? E você abraça a pessoa, isso você está pensando, e você abraça aquela pessoa, seja humilde, peça perdão, peça desculpas e dá um tapa de luva, entre aspas, na outra pessoa. Aí isso é o ping-pong. Uma você quer o bang-bang, né, que é o ping-pong. Um bang-bang lá e quebrar o pau, desaguar e falar tudo que tem que falar, e desaguar e cuspir os venenos. A outra é abraçar, ser humilde, ser bem cristão, né? Ser bem Jesus Cristo. Que Jesus Cristo é tão curioso, né? Que ao ser traído, o seu traidor Judas chegou, ele abraça Judas e diz, amigo, é com um beijo que traz o Filho do Homem. Olha, que coisa, hein? Destruiu Judas, né? Então, o desafio é como controlar isso do modo mais eficaz. Como que eu controlo o ping-pong? Se na minha mente vem primeiro quebrar, destruir, resolver e quebrar o pau, e na outra vem ser humilde e abraçar, aí que nós temos que ver qual é a maneira que você vai controlar isso da melhor forma. Se você quiser aprender algo no sentido mais cristão da palavra, o melhor mesmo é deixar que somente a parte boa do tapa de luvas, entre aspas, resolva o problema. Sabe por quê? Porque de repente, quando você conversar com o outro na humildade, talvez a outra pessoa vai se convencer e dizer, olha, eu estava há tempo querendo te procurar, a culpa não é sua, é minha. Mas se você vai na parte do quebrar o pau, do falar na lata de quebrar o pau, a outra pessoa diz, ele é muito atrevido, e revide. Aí o que acontece? Aconteceu o revide, a coisa vai só piorar. Viu como é interessante? Então a melhor coisa é saber como controlar isso. Aí depende de você, depende de mim. Por isso que eu estou aqui, estou te aconselhando a se controlar, tá bom? Mas por que nós temos essa voz na cabeça, né? Essa palavra voz na cabeça não é minha, é do Ethan Kross, tá bom? Um escritor norte-americano, mas eu uso essa expressão porque eu gostei dela, tá bom? Então eu estou dando crédito, né? Então por que nós temos essa voz na cabeça? Por que você tem? Por que eu tenho? Nós estamos loucos? Estamos doidos? Não, eu não estou louco, não estou doido, não estou não. Mas por que então que temos? Primeiro, nós precisamos processar os nossos pensamentos, ou seja, organizar as nossas ideias. Veja bem, o próprio Cristo, né, que eu acabei de me referir a ele deu um exemplo, Jesus, né, no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 6,
versículo 34, Jesus dá um exemplo interessantíssimo. Ele fala assim: não vos inquieteis com o dia de amanhã. Já basta a cada dia o seu próprio mal. Olha, você não se inquieta pelo dia de amanhã que ainda nem chegou e poderá nem vir para você. Olha isso, como é curioso. A cada dia já basta o próprio mal. Então, não andar inquieto sobre isso. Por que então que vem essa voz na cabeça? Para processar os pensamentos. Os pensamentos que vêm e que vão vir, não adianta, você não foge de pensar. Se você disser, um dia eu quero parar de pensar, desista. Ou você vai ter que morrer, ou vai ter que sofrer um acidente gravíssimo que vai, nem sei se é possível isso, que vai acabar de vez com algo dentro do seu cérebro, que nós nem sabemos, que às vezes a pessoa está em coma. Tem médico que defende que a pessoa não sabe, nada está apagado. Já outros defendem que lá ela continua tendo pensamentos normalmente. E que depois, quando acorda, só não se lembra. Então, não há essa possibilidade. Então, não queira parar de pensar. Continue falando, pensando, e se conversar sozinho, continue conversando sozinho, porque você não está louco, não. Tá bom? Então, primeiro ponto, por que temos essa voz na cabeça? Para processar os pensamentos, organizar as nossas ideias. Segundo, é uma automotivação. Olha só, antes de um desafio, eu posso ficar sem controle. Olha só, eu não tenho controle sobre isso. Então eu penso comigo assim: será que eu dou conta? Aí os pensamentos começam a vir e eu começo a me lembrar. Aí eu vou pensando, por que eu dou conta? Você pode usar, por exemplo, o cristianismo. Paulo falava: tudo posso em Cristo que me fortalece. Olha, tá vendo como que ele digeria o seu pensamento? Paulo direcionava tudo que ele pensava na pessoa de Jesus Cristo, que era o seu Deus, seu Senhor. Eu posso pensar, olha, quando eu era criança na minha escola, teve aquela vez que ninguém conseguia ultrapassar aquele obstáculo, eu fui lá e consegui, então eu posso. Então, outro motivo dessa voz na cabeça que nos leva às vezes a conversar sozinho é a automotivação. Eu posso, entre aspas, automotivar. Eu posso tomar consciência que eu sou capaz. Terceiro agora, por que nós temos essa voz na cabeça? Para digerir as emoções. As emoções... Olha como isso também é curiosíssimo. Quando você pensa, ninguém lá sabe o que você está pensando. Está só na sua mente, você fique tranquilo. Quando você externa as suas emoções, você expõe, aspas, também, aquilo que você pensou. Ou não, que a pessoa pode manipular. Você pensa algo que externa emoções contrárias àquilo para que ninguém saiba aquilo que você pensou. Então, isso é uma forma de ser anti-estresse. Como que eu vou digerir as minhas emoções? No exemplo que eu dei de Judas, Jesus poderia ter olhado para ele e ficado calado, poderia ter xingado, poderia ter ficado bravo, poderia ter externado que sabia que ele ia trair e tantas outras coisas mais, se bem que ele já havia dito que ele o trairia. Então o que Jesus fez? Ele simplesmente pegou o ping-pong, ao invés de ir para a guerra, o bang-bang, ele foi para o tapa de luva. Imagina o que passou na cabeça de Judas com aquele momento. Um beijo e uma resposta amável, afável de alguém que foi preso por sua traição. Tanto que Judas foi suicidar-se logo depois, né? Então, por que nós temos essa voz na cabeça? Processar os pensamentos, automotivação, digerir as emoções, prática de memorização. Você está estudando, você fica repetindo, é isso, 2 mais 2, 4, se eu puser mais 2 aqui, 6, não, se eu tirar mais 2, tá vendo? Nós ficamos falando, repetindo para quê? É uma prática de memorização. Eu tenho um hábito absurdo de repetir coisas para memorizar. Mais uma, que é a pior agora, que pode acontecer, que é um transtorno psicológico, né, o neurológico. Então, de um modo geral, pensar e falar sozinho é benéfico, é saudável, desde que isso não interfira no cotidiano, onde isso não cabe. Você está, por exemplo, atendente lá de telefonia e você não pode começar a externar os seus pensamentos quando a pessoa estiver lá na linha com você, né? Então esse é um deles. Então veja bem, só para a gente encerrar rapidinho agora, nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa muito legal. Outro dia um seguidor meu mandou, mas você só fala de exemplo dos Estados Unidos. Mas as minhas leituras, a maioria são de autores norte-americanos, sinto muito. Mesmo porque
eu estava observando ali, das 6 melhores faculdades do mundo, os Estados Unidos têm 4, inclusive uma delas, a primeira, é dele. Né? Então, por isso que lá muitas pesquisas, como eu leio muito, eu estudo, muitas pesquisas de lá chegam mais do que de outros lugares, tá bem? Então não tem privilégio de Estados Unidos aqui não, está bem? Então, veja bem, o que eles fizeram? Um teste. Pegaram primeiro aqui, eu até fiz uma anotação para eu pegar uma sequência legal. Pegaram uma mulher, uma senhora madura, jovem, não velha nem muito nova, uma madura, e foram com essa senhora para uma ponte bastante larga e distante e longa em cima de um rio. Parou com essa senhora lá e disse: fica aqui uns minutinhos, eu vou me afastar e depois eu volto. E os pesquisadores afastaram e deixaram aquela senhora no meio da ponte. Depois de alguns minutos voltaram e perguntaram para ela o que aconteceu nos momentos que ela estava ali. Ela disse: eu me lembrei que quando eu era criança, eu vi uma pessoa que estava aqui na beirada dessa ponte, eu passava com meu pai, e essa pessoa saltou e se matou. Isso me veio à mente agora, eu estou muito abalado por essa lembrança. E eles anotaram, foram embora com essa pessoa. Depois pegaram uma jovem, uma moça jovem, bem jovem, levaram para o mesmo lugar na ponte, colocaram em pé e fizeram o mesmo teste. Se afastaram e deixaram-na sozinha. Depois, quando retornaram e disseram: o que veio à sua mente o tempo que você estava na ponte? Ela disse: me veio à mente que uma vez eu estava passando a pé em uma ponte, quando eu olhei estava um veículo passando devagar, eu olhei, era o meu namorado com a minha melhor amiga, trocando abraços, trocando afagos. E ela entrou em pranto, em pânico, porque a lembrança foi terrível em cima daquela ponte, veja bem. Depois, por fim, trouxeram também um senhor e o colocaram no mesmo lugar, fizeram a mesma coisa. Quando eles chegaram, ele estava trêmulo, com as mãos geladas, e perguntaram a ele: mas o que aconteceu com o senhor? O que está aqui nessa ponte aconteceu? Ele disse: é porque os gatilhos da memória dele dispararam de uma vez que ele foi assaltado em uma ponte. As pessoas assaltaram-no, ainda agrediram-no e ameaçaram jogá-lo na água. Só não jogaram porque viam vários carros e eles tiveram que fugir. Então essas lembranças vieram. O que acontece então com você e comigo? Onde você estiver, quando as lembranças vierem, os gatilhos da sua memória vão armar. Que tem os gatilhos, né, da memória killer. Killer vem de assassinar, de morrer, de matar e tal. O killer, e tem as light também. Então você pode chegar numa ponte daquela e se lembrar que o seu primeiro beijo na namorada foi passando por uma ponte. Sabe? Você pode se lembrar que quando você passava numa ponte, você recebeu uma ligação, era aquela empresa te chamando para trabalhar, era o emprego que você queria. Então, o gatilho vai disparar o tempo inteiro, ele vai armar o tempo inteiro, melhor, armar o tempo inteiro em algum ponto, ruim ou bom. Então vai depender de nós. Portanto, para a gente encerrar, o que nós devemos fazer? Processar cuidadosamente os nossos pensamentos, que são benéficos, que tenhamos equilíbrio ao externá-los através das emoções. Por quê? Até que você fale algo, os outros não sabem o que você pensa ou pensou. A partir do momento que você falar, não tem como engolir de volta, já foi externado. Então vigie, tá bem? Quando você pensar muito, falar sozinho, não se preocupe, você não está doido. Um abraço, não se esqueça de entrar lá no YouTube, Sérgio Cândido de Carvalho, dá um like, de preferência se inscreva no canal, não te prejudica em nada. Eu tenho vários vídeos de outros temas lá e eu vou gostar muito de ter a sua companhia, tá bem? Um abraço, bons pensamentos.